questão interessante em relação à comunicação é a diferença entre conto e crônica. Na acepção literária, o conto significa a história, a narração histérica, ou não, histérica não. É uma fábula, um caso. Então, uma dessas formas são características próprias. A narração, na verdade, é uma história. A modalidade de narrar através de contos evoluiu a cultura humana. Na verdade, ocorreu a partir do século XIX. O conto conhece uma época da maior esplendor e torna-se o nobre, as demais assim consideradas, sobretudo poéticas, largas e seriamente cultivadas. Caracteriza-se o conto como uma obra curta, de ficção em prosa. O conto não é uma poesia. Nessa perspectiva, o romance seria uma narrativa longa e a novela uma narrativa média. Atualmente, leem-se contos sem aquela linha clássica de princípio, meio e fim. Então, a atmosfera é abstrata, fantástica e mitológica e institui estruturas narrativas diferentes. Mas, fundamentalmente, o conto é uma microvisão do mundo, enquanto o romance seria uma macrovisão do mesmo. O conto é algo pequeno, um texto pequeno. Já a crônica vem do grego cronos e significa tempo. Em épocas passadas, designava qualquer documento de caráter histórico. Nesse sentido, era o cronista, um estudioso da história, hoje chamado de historiador. Atualmente, o termo é reservado para nomear uma modalidade narrativa breve, periódica e comunicativa, que merece atenção por parte do público e da crítica. As personagens são definidas apenas como um momento de ação, ou seja, elas vão e se interessam no flagrante. A literatura brasileira atual, os autores fazem da crônica um grande meio de expressão literária, como Rubens Braga, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos, Carlos Drummond de Andrade, esse inesquecível. Cumpre também mencionar o seguinte elenco dos bons cronistas: Carlos Eduardo Novaes, José Carlos de Oliveira, Manuel Bandeira, Sérgio Porto, Vinícius de Moraes, entre outros.